O Juventude Prateada de hoje, aqui no Multiprosa, vai falar sobre voluntariado, mas vai falar também sobre instituições de longa permanência para idosos. Para receber ou para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a Natália Simões. E aí a Natália vai falar, como já é de praxe, como em todos os programas, um pouquinho sobre ela antes da gente entrar no assunto especificamente. Então, Natália, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, compartilhando sua experiência, que é longa, né? Apesar da pouca idade que você tem. É tão gostoso você fala assim, já tem 30 anos nessa área, já tem 20 anos nessa área, já tem 2 anos, porque a gente já começou em alguma área, né? A gente já começou, já experimentou. Então, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você mesma, né? Quem é você, de onde você veio, sua formação e por aí vai. É uma alegria estar aqui com o tio Flávio, que foi meu professor. Numa graduação, não é? Graduação? Foi na graduação. Não, foi na pós. Foi na pós? Na pós, tá. E, bom, a minha formação é a área de comunicação, né? Eu sou RP, publicitária. Trabalhei muitos anos no mercado convencional, né? No segundo setor, na área de tecnologia e educação. E nessa época, isso há 12 anos atrás, mais ou menos, eu tive aquela coisa que muitas pessoas têm, né? Um despertar diferente, assim, de querer fazer algo diferente, de ter entregar os seus talentos, as suas habilidades pro bem, assim. E aí eu ficava me questionando muito o que eu ia fazer. Na época eu me conectei a uma instituição, a uma causa, né, que era o Lar Teresa de Jesus, que é uma instituição aqui de Belo Horizonte. Você lembra disso? E o Lar Teresa de Jesus é uma instituição que acolhe, né, pessoas em tratamento contra o câncer quando vêm do interior para Belo Horizonte. E aí é uma casa de passagem que acolhe essas pessoas. E na época eu fui chamada, porque uma grande amiga trabalhava lá, para ajudar na comunicação, exatamente, né, assim, e aí eles, assim como várias organizações sociais precisam, né, de site, de redes sociais, até de logomarca, né, eram coisas assim muito incipientes ainda na organização. E aí eu comecei a me envolver nesse sentido, né, conectando ali as minhas habilidades com o que a instituição precisava, mas eu percebi que eu não tinha tempo suficiente, né, porque eu trabalhava muito viajando, e não tinha também todas as habilidades necessárias para fazer uma grande mudança na organização. E aí comecei a conectar, conversar com alguns amigos ali de trabalho, ou que formaram comigo, né? E todos eles tinham a mesma sensação, o mesmo sentimento, assim, eu queria fazer alguma coisa em prol, né, de alguma organização, de alguma causa, mas eu não sei como. E aí eu fui chamando essas pessoas. E aí, tio Flávio, você vai se lembrar, nasceu naquela época a Rede Voluntário Coletivo, que era, né, uma época que BH tinha muitos coletivos, e aí nasceu o coletivo do voluntariado, que era, a gente conectava exatamente as habilidades e corações de voluntários à necessidade de organizações sociais. E aí a gente tinha uma página na internet muito simplesinha, que era uma página de cadastro, que as pessoas entravam, e a gente fazia isso artesanalmente, né? Essas conexões artesanalmente. E foi uma rede que cresceu, assim, muito e demonstrou exatamente essa demanda, né? Que as pessoas tinham. E aí, eu com mais outras 2 amigas, a gente cuidou desse projeto por um período. Depois as meninas foram morar fora, eu me tornei mãe e foi ficando humanamente impossível dar conta de tantas demandas, né, de fazer essas conexões que são, a gente tem que ter muito cuidado com elas, né, e foi esse projeto que me levou para o terceiro setor, porque virou uma paixão, assim, eu queria muito trabalhar com isso, eu queria muito ajudar organizações, mas era algo assim, eu estava, né, em plena ascensão profissional, então eu ficava me perguntando como eu vou fazer essa transição. E aí eu comecei a estudar o terceiro setor, né, composto pelas organizações sociais. Participava de todos os eventos possíveis, de todas as palestras possíveis, fui conhecendo pessoas extraordinárias. E aí até que naquela época, o Novo Céu, que é uma organização em Contagem que acolhe pessoas com paralisia cerebral, me convidou para ser funcionária, né, para colaborar com a instituição na área de mobilização de recursos. Então, assim,
É como se eu representasse a instituição em locais que a instituição não estava, né? Então, eles precisavam de um RP, né? De uma pessoa que fizesse esse papel de levar a causa para fora, né? Para se tornar mais conhecida e trazer novos colaboradores. E foi uma escola para mim. Eu fiquei no Novo Céu 7 anos, né? Foi uma grande escola de terceiro setor, porque é uma instituição de médio porte. Então, as instituições um pouco menores, a gente assume os mais variados, né? Papéis, né? E aí, foi justamente, aí, né, contando como a gente vai mudando também o rumo das coisas. E aí, essa experiência, essa rica experiência, né, com o Novo Céu, no terceiro setor, com as outras organizações através do voluntário coletivo, e a maternidade, porque aí chegou a minha primeira filha, hoje eu tenho 3 meninas, né? Mexeu tanto comigo, tudo isso, né? São as minhas grandes referências, assim, o meu repertório criativo vem disso, que em 2021 eu tinha na gaveta uma história, que era uma história que trazia o conceito do voluntariado para o universo infantil. E aí, nesse ano, meio que a gente ainda estava na pandemia, e foi outra coisa que mexeu muito com a gente, né? Eu fiquei pensando muito, assim, nesse legado, sabe? O quanto eu podia contribuir para uma educação mais cidadã, fortalecendo mesmo a cultura de doação, de solidariedade, ainda na infância, né? Que isso fosse semeado na infância. E aí veio o projeto do Como Posso Fazer o Bem, que foi meu primeiro livro infantil. E foi um projeto muito gostoso e muito importante para mim também, de fazer nascer. Por quê? Porque aquela história, acho que você já deve ter vivido isso, assim. Quando a gente tem livros na gaveta, é muito confortável, né? Eles estão lá, mas quando você coloca para o mundo, às vezes vem a tal síndrome do impostor, né? E a gente, será que é bom o suficiente? Será que eu devo mesmo colocar isso para o mundo? Não tô sendo arrogante, né? De escrever um livro. Nossa, eu me tornei agora uma escritora, como que é isso? Mas eu me encorajei, assim, muito por esse propósito, porque era um livro que poderia, sim, impactar, né, positivamente, assim, os ambientes educacionais, as famílias, de trazer isso para as crianças. Então, quando eu pensava nas crianças, eu falava assim, eu vou. Então, eu lancei justamente no Dia Nacional do Voluntariado, dia 28 de agosto de 2021, o Como Posso Fazer o Bem. E aí, de lá para cá, é um livro que tem sido adotado nas escolas, que tem me levado a vários cantinhos, assim, e aí veio isso, assim, muito forte. Tudo vale a pena, né? Vale a pena a gente caminhar nesse sentido. Eu ia até falar sobre essa questão da educação das novas gerações. Porque a gente está falando do envelhecimento, de uma longevidade ativa, e a longevidade ativa passa por exercícios físicos, pelo se cuidar, pelo cuidar da mente, logicamente, mas também pelo cuidar do nosso planeta, pelo cuidar das pessoas, né? Então, como que você percebe isso dentro de casa, como mãe, nas escolas que você vai dar palestras, a recepção das pessoas em relação ao voluntariado? Nossa, é muito interessante você colocar isso, porque eu fui surpreendida muitas vezes, assim, surpreendida positivamente, quando eu ia para a rua / né, escolas, creches, ONGs, ter esse contato direto com as crianças, né? E crianças, às vezes, muito diferentes da realidade que as minhas crianças, as minhas filhas vivem, por exemplo. Então, eu percebi que é um tema muito democrático, porque independente da sua classe social, da faixa etária, as crianças geralmente são muito receptivas. Elas amam esse tema. Elas querem fazer o bem, né? E aí eu fiquei muito também refletindo sobre isso, assim, poxa, as crianças querem, mas será que elas estão em ambiente, seja familiar, na escola ou qualquer outro ambiente, que é estimulado esse querer nelas, para que esse querer se perpetue, né? E lá na frente, quando elas se tornarem adolescentes, adultos, isso se dilua? Não, elas querem desde agora. Então, se a gente começa a fortalecer isso desde o início, vira algo sedimentado mesmo para o futuro. Então, eu coloquei isso até como uma missão, sabe, tio Flávio? De fortalecer essa base, mas, por outro lado,
E aí, lá na dica do livro, eu vou contar um pouco. Eu também passei a escrever e a falar sobre a cultura de solidariedade e paz na infância, mas voltado para quem forma as crianças, né? E aí teve um episódio que eu estava numa escola particular de Belo Horizonte, uma escola católica. E uma criança, foi até uma turminha que os meninos eram um pouco mais velhos, tinham 9, 10 anos, muito articulados, e um deles, assim, muito inteligente, levantou a mão no meio daquela turminha toda, é uma idade que às vezes eles têm vergonha, mas ele super participou, assim. Ele perguntou assim: Natália, você não acha que esse tema, né, que você está trazendo do voluntariado, ele deve ser ensinado em todas as escolas? Aí ele já emendou assim: sabe por quê? Porque a escola, às vezes, é a única oportunidade que a criança tem de aprender sobre isso, porque às vezes em casa ela não tem essa oportunidade. Então ele falou assim: se você for em todas as escolas, pelo menos na escola, essa criança vai ter contato com isso, né? E aquilo foi uma sacudida em mim, sabe? Foi um alerta, assim, é isso aí, siga em frente e vá em todos os ambientes. Então, qualquer escola que me chama, seja ela pública, particular, eu vou, sabe? Porque eu vou por elas, assim, vou por esse propósito. Isso é muito legal. Porque aí você vai disseminando justamente aquilo que a gente falou, né? Vai criando uma nova geração que já pensa no outro, né? E uma geração que está num desafio, que é uma geração que fica dentro de casa, fica no quarto, fica no celular, e a gente está construindo, quebrando, trilhando, né, novos caminhos, que é a solidariedade. E a solidariedade não tem como ser solidário sozinho, né? A gente precisa do outro para ser solidário. Hoje você está numa outra instituição, então passou por algumas escolas que são instituições. Qual a instituição que você está e quem é essa instituição? Depois do lançamento do livro, eu fiquei um pouco, um período, né, assim, exclusivamente por conta desses projetos com as escolas, né, os projetos pedagógicos. E depois veio o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, que é uma grande instituição de Belo Horizonte também, né? Ano que vem faz 55 anos de história. E eles me convidaram para fazer esse papel também, assim, de fortalecer a comunicação, né, e essa visibilidade de uma instituição que já é consolidada, mas que justamente né, por tantos anos é uma instituição que as gerações mais novas, né, os adolescentes, as crianças, muitos não a conhecem. Então, é também um grande desafio, né? A gente comunicar, fazer essa mobilização com essas gerações que estão vindo. Então, hoje eu estou lá no Núcleo, né? Assumi a parte do marketing e realizando projetos que coloquem a instituição de novo na visibilidade que merece, né? Porque é uma instituição que tem um trabalho muito relevante. E conectando também com essas novas gerações. Ela trabalha com crianças, adolescentes, adultos com paralisia cerebral, né? Então, olha para você ver. Deficiência Deixa eu te contar. O Núcleo, ele é muito conhecido pelo trabalho de acolhimento de pessoas com paralisia cerebral, né? Crianças, adolescentes e adultos. Mas o Núcleo é muito mais do que isso. Então, nós temos 3 unidades. Isso já é grande, né? Exatamente. O Núcleo é maior que isso. O Núcleo, ele tem 3 unidades, né? Mas ambas, todas elas ficam no mesmo espaço, na mesma infraestrutura, que fica no bairro Floramar. Então, a gente tem a Casa do Caminho, que é a nossa casa, que acolhe mais de 80 pessoas com paralisia cerebral. Então, é um cuidado 24 horas, de alta complexidade, né? De crianças a idosos, né? A paralisia cerebral, a gente já tem pessoas lá chegando na terceira idade, o que é muito raro e o que é um indicador de como esse acolhimento, de como esse cuidado é primoroso, né? Porque a vida, né, de uma pessoa com paralisia cerebral, né, os indicadores colocam como se ela chegasse até o início da vida adulta ali, né? Um jovem de 20 e poucos anos. E a gente tem pessoas lá chegando na terceira idade. E aí, pensando nisso, né, o que seria, então, dessas pessoas com paralisia cerebral que poderiam chegar à terceira idade? O fundador, na época, seu Célio Trópia, que já é falecido, ele, junto de outros colaboradores, eles tiveram a ideia de
fazer a Casa da Esperança, que seria, né, a casa dos idosos. Mas hoje ela tem uma outra configuração, ela não acolhe apenas e só pessoas com paralisia cerebral, não. Idosas, né? Ela tem uma característica de acolher idosos em vulnerabilidade social e clínica, né, da região metropolitana. Então, hoje, a capacidade de acolhimento são 42, né, tem 42 leitos, e nós temos idosos, desde idosos mais acamados, né, realmente com a saúde mais delicada, até idosos que caminham, que produzem, que fazem artesanato. A gente tem uma senhora lá, a Dona Léo, acho que você a conheceu, tem 93 anos, e de uma força, de uma lucidez, e ela que produz né, os artesanatos, ela ama isso. Então, é uma casa também muito especial, foi fundada em 91, né? Então, ela das 3 unidades, ela é a unidade mais nova do núcleo. E a gente tem também, que muita gente não sabe, a escola, né? Que é o Centro de Educação Sérgio de Freitas Pacheco, que assiste cerca de 250 crianças e adolescentes da região metropolitana com deficiência intelectual, deficiências múltiplas, né? E esses, no caso, eles não são acolhidos, né? Eles não moram na instituição, eles são oriundos de família também em vulnerabilidade, mas que passam o período escolar, né? Se desenvolvendo, né? Então, é um trabalho muito bonito também. E conectado à escola, tem o SEAI, que é o Serviço de Atendimento Multidisciplinar, Interdisciplinar, que tem né, as equipes, fono, físio, psicologia, é uma clínica, né, que assiste essas pessoas, a maioria da escola, ou crianças com estimulação precoce. Então, todos também encaminhados, né, pela assistência social, para se desenvolver. Então, elas conseguem fazer terapias gratuitas que elas não teriam acesso, né? Então, o núcleo também oferece esse serviço que é grandioso, que é primoroso e que também as pessoas geralmente não sabem que existe. Ou seja, é uma cidade, né? É uma cidade. De ofertas de serviço e até mesmo de espaço físico, porque lá tem uma partezinha que é uma pracinha, né, que é lindo ali também. A gente uma vez fez uma parceria com o Corpo de Bombeiros e nós levamos, durante a pandemia, música naquela pracinha que atendia todas as casas, né? Então, sim, de fora, dali da rua, as pessoas ouviam a orquestra da polícia e dos bombeiros tocando. E ficou muito legal. E aí a gente tem a Casa Esperança, que é a casa que a gente chama hoje de, né, ILPI, Instituições, sim, de Longa Permanência para Idosos. Conta pra gente um pouco da característica. Ela é mista? Como é que chega até a casa? Como é que as pessoas chegam? Como que uma pessoa pode ter uma vaga lá, né? Para morar na casa? É uma dúvida frequente, porque todo mundo que não é idoso fala que queria morar um dia na Casa da Esperança, e quem é idoso, né, porque é uma casa muito bonita, né? Tem um jardim cheio de atividades. Então, assim, o que eu acho mais bonito do núcleo, tio Flávio, e aí como um todo, não só o trabalho na Casa da Esperança, é você olhar para essas pessoas sem essa cortina, esse muro da limitação, por exemplo, da pessoa com deficiência ou da pessoa idosa, sabe? É olhar para esse ser humano e para suas potencialidades. Então, os meninos, eles passeiam muito. Eles vão em museu, eles vão em teatro, eles vão em cinema. E aí a gente fica, a equipe, criando coisas. O que a gente vai fazer? Então, é muito bonito isso, assim, olhar para essa instituição tão rica de atividades, né? E na Casa da Esperança, muita gente tem essa dúvida, todos os encaminhamentos para acolhimento, eles são pelo CRAS, né? Que é o Serviço de Assistência Social. Então, geralmente, eu tenho uma pessoa na minha família que está numa situação de vulnerabilidade clínica e social, não temos condição de cuidar, não tem quem cuide, enfim, tem todo esse cenário. Essa pessoa precisa procurar o CRAS, né, para fazer esse cadastro, esse chamado, e aí a assistência social vai até a casa desse idoso, avaliar as condições que ele se encontra,
E aí não é o núcleo que faz esse acolhimento, é todo encaminhado por esses órgãos competentes. Não adianta bater a porta lá do núcleo para poder conseguir uma vaga para um idoso que está com, né, uma vulnerabilidade, porque não é esse caminho direto. Exatamente. E tudo são várias coisas que são consideradas, inclusive a localização, onde que esse idoso está localizado. Então, por geolocalização também eles fazem esses encaminhamentos. Pela condição clínica e social, eles fazem esses encaminhamentos. Então, é importante até colocar isso por isso, né? Que não é o núcleo que faz esse procedimento de acolhimento, são os órgãos competentes. Agora, a sociedade pode, de alguma forma, ajudar a Casa da Esperança, participar da Casa da Esperança, não sendo um idoso da família que vai ficar lá, mas de outra forma? Com certeza. Gente, essas instituições, sejam elas pequenas, médias, grandes, todas elas precisam de ajuda. E aí a gente fala de ajuda financeira, material, humanitária, né, ou pelo voluntariado. Então, por exemplo, especialmente na Casa da Esperança, que é o nosso foco aqui, eles têm diversas oficinas. Tem oficina de horta, tem oficina de artesanato, tem oficina culinária, tem oficina de beleza. E todas essas oficinas precisam de voluntários dispostos, criativos, né? Para levar coisas diferentes, porque... Comprometidos. Porque não adianta ir dar uma oficina e sumir numa oficina que foi proposta por um longo tempo, né? Sim, isso é muito importante. É uma das características do voluntariado, é esse comprometimento, né? E precisam, porque assim, a vida nessas instituições são assim. Como núcleo, que é uma instituição de alta complexidade. É um trabalho que existe uma equipe, né, de pessoas contratadas, de enfermeiro, de cuidador, né, igual um hospital, tem que ter a coisa funcionando 24 horas. Mas essas pessoas, elas estão imersas naquele cuidado de rotina, diário. Então, o voluntário, ele é aquela cerejinha do bolo, ele chega para desafogar um pouco essa rotina, para tornar essa rotina um pouco mais leve, mais colorida, mais divertida. Então, precisamos muito de voluntários para essas oficinas. Em termos de pedidos materiais, fralda geriátrica, né, é sempre uma constante, porque é um uso muito grande. Produtos de higiene pessoal também, né, é uma demanda muito grande. E, obviamente, gente, para se manter essa estrutura, né, as doações financeiras, elas são essenciais, né, para a sustentabilidade dessas instituições, né, como núcleo. Bom, vale a pena conhecer, não vale a pena não, quando a gente fala vale a pena, parece que tem uma pena a se cumprir. Não, vale conhecer o trabalho do Caminhos para Jesus, conhecer a Casa Esperança. Eu lembro de uma senhora que estava lá, ela cuidava dos gatos lá e ela faleceu. Isso bem antes da pandemia. E ela tinha um carinho a nos receber, cada gato tinha um nome, as plantas ela cuidava, e ela era muito feliz ali dentro, sabe? E isso é legal, ter casas que façam as pessoas serem felizes, né? E não sentirem tanto o impacto da ausência da família que muitas das pessoas têm em LPIs, né? Pra gente encerrar, então, fala pra gente um filme que você indicaria. Olha, eu, mãe de 3, não tenho sido muito assídua nos filmes como você, né, mas eu assisti um recentemente, que tá até na Netflix, chama, você deve ter assistido, O Milagre, a Casa Azul. Milagre sim. Azul. O Milagre Azul, que conta a história de uma criança, uma casa de crianças, isso, né? Isso, é uma casa de acolhimento de crianças, né? É um filme mexicano, o diretor é cubano. E que, pra gente que é do terceiro setor, é muito uma realidade frequente, né? Que é uma creche que estava sobrevivendo, né? Assim, eles tinham muita... O dono, né? O fundador tinha muita dificuldade de manter aquele tanto de criança, e era um trabalho muito... era ele e a esposa, né, que mantinha, e com a ajuda ali de um ou outro comerciante local e tal, até que eles têm uma oportunidade de captar recursos de uma forma totalmente inusitada, né, que é por como é uma região que tem oceano, né, que tem mar, eles tinham, era uma tradição de lá fazer aqueles... competições, né? Aí tinha o marlin azul, que era era uma pesca esportiva, né? Claro que eles devolviam depois o peixe para o mar, mas eles tinham que capturar o marlin azul.
E aí, enfim. É muito legal, porque fala essa união, fala a questão de pessoas que não se envolviam muito e vão se envolvendo, né? Eles conseguem fazer aquela... Os percalços, né? Por exemplo, nesse desespero por manter uma instituição, as ofertas que às vezes, né, algumas instituições aceitam, mas que são ofertas escusas, né, enfim. Que não são interessantes. Que não são interessantes, não são um caminho do bem, mas enfim, aí ele fala sobre isso, sobre esperança, sobre fé, sobre milagre, legal. Porque a gente vive muito isso, muito, né? Muito bom. Um livro. Posso indicar 3? Pode. Eu trouxe os meus livros, né, com propostas diferentes. O primeiro que eu já falei, que é o Como Posso Fazer o Bem, que traz o conceito do voluntariado, da solidariedade para o universo infantil. É um livro que eu tenho muito carinho. Foi lançado no Dia do Voluntariado, em 2021. Esse outro pequetito, que é o Pequeno Grande Livro, que é um livro que fala sobre o nascimento de sonhos, livros e escritores. Então, conta a história de uma menina, uma criança que se torna uma autora de livros, e ela conta do processo criativo dela, da ideia até a publicação de seu primeiro livro. Então, é um livro que inspira também as crianças e os adultos a escreverem os seus livros, as suas histórias. E o Disciplina e Afeto é um livro de coautoria, né? Eu não sou a única autora, são 45 especialistas da área da saúde e da psicologia, enfim, são diversas áreas, escrevendo sobre essa temática central, Disciplina e Afeto. E aí eu tenho um capítulo dentro dele que chama Cultura de Paz e Solidariedade na Infância. Legal. E a frase pra gente? Essa eu tenho que colar, porque é de um autor que eu tenho uma paixão por ele, que é o Manuel de Barros, que escreve muito sobre infância. E tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui no início e com os meus projetos para 2024. Eu quero muito desenvolver um projeto que desacelera um pouco a gente. Chama Coleção Calma, que será uma coleção com 3 livros infantis que trazem a conexão da gente com a natureza. E aí ele fala assim: quando meus olhos estão sujos da civilização, cresce por dentro deles um desejo de árvores e aves. Nossa, que maravilha, né? Lindo, né? E podia crescer antes deles estarem sujos, né? A gente tem que educar as pessoas para que cresça antes deles estarem sujos, que a gente já valorize tudo isso aí desde cedo, para que a gente possa envelhecer tendo isso como referência, né? Sim. Esse projeto, Tio Flávio, é muito especial porque, não sei se você conhece, tem um termo que chama déficit de natureza, que é um problema hoje que as crianças estão vivendo em meio ao uso excessivo de telas, né? E o pós-pandemia, a própria pandemia trouxe muito isso. E é como você falou, as crianças naturalmente, elas convivem com a natureza com uma facilidade, mas elas estão perdendo isso. Então, esse projeto é um resgate de como é primordial a gente se voltar para a natureza, a gente olhar para as miudezas, a gente ter essa calma de parar e estar, né, em ambientes naturais e mais saudáveis. Enfim, esse é um convite para 2024. Então nós falaremos dele depois. Tá bom. Está convidada já. Gente, a gente vai ficar por aqui agradecendo a Natália pela presença, pela riqueza e pela leveza que ela traz, né, apresentando o tema, que também deixa para a gente pensar muitas coisas aí. E agradeço pela sua participação aqui. E está aqui, a porta está sempre aberta, você pode voltar sempre para trazer esses temas maravilhosos. Obrigada, é um prazer. Então falou, gente, até o próximo programa Juventude Prateada aqui no Multiprosa.